Imagine que você é um aventureiro que viaja pelo espaço. Agora imagine que existe uma lenda urbana que diz que se te matarem e pegarem seus ossos podem realizar qualquer desejo. É isso que nós vamos ver no volume 1 de Die Dark. Se você quiser ser um aventureiro espacial, eu digo pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. E eu vou deixar o link aqui na descrição da Bruno Mangás. É graças a ela que eu vou poder trazer a história desse mangá, porque eles me enviaram esse mangá pra eu contar a história aqui pra vocês, porque ele não é publicado no Brasil, ele somente tem importado. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo pra vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com o nosso protagonista, o Sanko. O Sanko ele tá viajando desmaiado, desacordado pelo espaço quando ele passa por uma nave de piratas. Essa nave, percebendo que tem alguém à deriva no espaço, eles decidem pegar ele para, se tiver alguma coisa de útil, né, roubar as coisas dele. Só que quando eles pegam o Sanko e colocam ele dentro da nave, eles percebem quem ele é. Existe toda uma lenda urbana por trás do Sanko, falando que se a pessoa conseguir matar ele e pegar os ossos do Sanko, você pode fazer qualquer desejo se realizar. Eles então começam a tirar todos os equipamentos que o Sanko está vestindo, e quando eles vão tirar a bermuda, a cueca que ele está usando, a única coisa que ele consegue pedir é para eles deixarem ele pelo menos com a cueca. Eles então levam o Sanko e deixam ele amarrado numa espécie de frigorífico. Depois de fazer tudo isso, eles deixam o Sanko lá no freezer e vão dormir. Acontece que aquela mochila negra com uma caveira que o Sanko tem ganha consciência e vai salvar o Sanko. Como toda aquela nave ela é movida pelo capitão, ele vai até a área que o capitão está dormindo e consegue copiar a digital, a mão dele, fazendo com que ele consiga chegar até o Sanko. Usando os corpos daquele frigorífico, ele consegue fazer um aquecimento ali, fazendo com que o Sanko descongele e consiga voltar à consciência. É revelado então que aquela cueca que o Sanko estava usando era na verdade um manto negro que ele veste. Ele fala que foi uma boa ideia deixar aquilo escondido como se fosse uma cueca. Acontece que o capitão ele é acionado pelo alarme que tem um incêndio acontecendo no frigorífico, e quando ele vai para lá, o Sanko sai de lá pegando fogo. Acontece que nessa confusão do Sanko tá pegando fogo, ele acaba queimando e carbonizando vários tripulantes ali daquele lugar. Depois que o Sanko ele consegue apagar o fogo, os tripulantes ali começam a entrar numa espécie de rixa, porque todos sabem dessa tal lenda envolvendo o Sanko. Acontece que da mochila do Sanko, que tem vida, o Sanko pede para ele liberar um osso. O Sanko pega aquele osso e, com o poder negro que o Sanko tem, ele consegue transformar aquele osso em um machado. Uma grande batalha começa ali naquele salão com o Sanko. Por mais que aqueles homens ataquem ele, machuquem ele, o Sanko não fica nem um pouco ferido. Um tempo depois, o Sanko ele consegue derrotar todos aqueles homens ali com extrema facilidade, porque o machado dele tem poderes sobrenaturais. E usando todos os ossos que ele conseguiu daquelas pessoas, porque o machado dele conseguiu meio que desintegrar o corpo de todo mundo, ele pula daquela nave ficando à deriva no espaço. Nós voltamos então alguns anos no passado e vemos a infância do Sanko. É revelado que o Sanko ele foi para uma escola que tem ali na galáxia, que é dita como um dos lugares mais protegidos que existem. E é revelado que aquela mochila caveira dele levou o Sanko para lá exatamente sobre isso. Porque como existe essa tal lenda sobre o Sanko, ele acredita que ele estaria mais protegido lá até ele ter uma idade para poder se virar. Acontece que o Sanko precisava de uma espécie de registro para estar naquele lugar, então aquela mochila consegue hackear o sistema e incluir o Sanko naquele lugar. Durante as aulas que o Sanko está tendo, ele vê que aqueles lugares, os únicos adultos que tem são os monitores, as pessoas que cuidam das crianças. E eles ensinam um pouco sobre essa magia negra, que eles conseguem transformar até um objeto meio que inanimado em uma coisa que eles queiram para se alimentar. Enquanto o Sanko caminha e conhece mais daquela escola, ele percebe que tem um local onde as crianças não podem entrar. E quando o Sanko olha lá para esse lugar, ele percebe que tem uma espécie de entidade presa lá dentro. O Sanko ele comenta sobre isso com a mochila dele, e ela fala que como ele tem uma espécie de chip rastreador, tem lugares que são limitados que as crianças não podem ir, e que mesmo que pudessem, ele seria rastreado 24 horas por dia, e tem uma espécie de toque de recolher uma determinada hora. Então aquela mochila dele consegue arrancar aquele chip, fazendo com que pareça que ele está sempre no quarto dele. O Sanko e a mochila deles começam a ir até esse lugar onde eles não poderiam ir por causa do chip, e é quando o Sanko descobre que os adultos viraram seres um pouco bizarros, assim, quadrúpedes, e a mochila fala que é exatamente isso. Eles têm uma forma quando tá de dia e durante a noite eles virariam aquelas criaturas para deixar todo aquele lugar em ordem.
O Sanko então ele consegue entrar naquele local onde ele não estava conseguindo antes, e é quando ele percebe que tem alguém vivo, parece até mesmo uma criança lá dentro. Só que quando ele segue essas crianças, ele percebe que tem várias pessoas mortas ali naquele local. Ele acredita que é por isso que as crianças não podiam estar ali, porque todos falavam de uma suposta doença que estava pegando naquele lugar e os corpos estavam sendo depositados ali. Acontece que quando ele está vendo tudo isso e tentando entender o que está acontecendo, aquela entidade que ele tinha visto antes aparece ali. O Sanko tenta atacar essa entidade, só que ela é muito forte. E o Sanko tenta atacar primeiro para se proteger, porque existe essa tal lenda urbana envolvendo os ossos dele. E é quando essa criatura fala que ela não tá nem aí para essa tal lenda sobre o Sanko. Ele é basicamente uma entidade da morte, então ele tá lá só para comer a alma daqueles corpos. O Sanko até levanta a teoria junto com a mochila dele de que seja essa entidade que tá causando essa tal doença. Só que ele fala que não é ele, são aquelas duas crianças que estão ali. E é quando o Sanko percebe que tem duas crianças ali com cabeças de balde. Essas crianças então atacam o Sanko. A mochila dele fala que eles são do mundo, digamos assim, cabeça de balde, que são adultos que têm aparências de criança, então eles se infiltraram nesse lugar para atacar justamente o terror. Depois de muita batalha, o Sanko consegue derrotar uma delas, e como o Sanko já está bastante machucado, bastante ferido por causa dos ataques dela, aquela entidade, a morte, acaba desintegrando aquele homem basicamente com um único movimento. E depois de comer todas as almas daquele lugar, aquela entidade simplesmente vai embora. Isso deixa o Sanko bastante assim tocado, porque ele fala que foi a única pessoa que não tentou matar ele por causa dessa tal lenda urbana. Nós voltamos então para o tempo atual, onde o Sanko tinha pulado naquele vazio e é revelado que ele tinha ido justamente para um buraco negro. Durante essa trajetória, ele até mesmo encontra um cientista que estava estudando justamente sobre os buracos negros, só que ele fala que não é qualquer pessoa que suportaria a transição do buraco negro, muitas pessoas morrem nesse processo. E é exatamente isso que acontece, por conta da energia negra que tem dentro do buraco negro, o Sanko consegue sobreviver, só que aquele cientista é reduzido a basicamente uma figura obscura. O Sanko então ele vai parar em uma espécie de cidade que tem ali, onde ele vai até uma mulher que ataca ele na brincadeira, né, porque ela sabe da lenda sobre o Sanko, só que na verdade ela é uma comerciante. O Sanko então ele dá todos os crânios humanos que ele conseguiu durante a viagem e como forma de pagamento ela mostra as coisas que tem ali e o Sanko ele escolhe uma esfera que energizaria a nave dele. Eles então param para comer alguma coisa e é quando a mochila do Sanko fala que agora que o Sanko já está recuperado, que eles já podem fazer a nave deles voltar a funcionar, eles podem finalmente ir atrás da pessoa que fez isso com o Sanko, que espalhou esses rumores e fez tudo esse caos acontecer em volta dele. E o Sanko até fala que ele não vê a hora de encontrar essa pessoa e dar um fim na vida dela. Em outro lugar, nós vemos uma mulher que parece que sai do meio de um cemitério. E é quando nós descobrimos que essa mulher é a tal entidade de morte. Acontece que quando ela sai de lá, nós vemos que tem uma nave se aproximando com a missão única e exclusiva de dar um fim à vida dela. Só que não importa o que eles façam, ela é a morte, então ela mata todos ali com extrema facilidade. Um dos membros que foi lá tentar dar o fim na morte, ele até pega a nave dele e consegue fugir, só que a morte, ela fala que não vai deixar nenhum vivo, então ela vai até lá e consegue matar essa pessoa e ainda destruir a nave dela. Enquanto isso, o Sanko e a mochila dele conseguem energizar a nave dele e eles vão em direção aonde essa tal morte tá, porque depois disso eles meio que criaram uma certa amizade, mesmo a mochila do Sanko não gostando tanto da entidade. Eles então se comunicam, falam que o Sanko já conseguiu a energia para a nave dele e que em breve eles vão se encontrar. Só que enquanto isso nós vemos de uma espécie de, digamos assim, sociedade militar que eles estão falando que de novo eles estão tendo problema com essas 4 pessoas, que é o Sanko, a mochila dele, a entidade da morte e uma 4ª pessoa que nós não conhecemos ainda. E que eles falam que agora eles vão ter que fazer de tudo para derrotar essas 4 pessoas. E é dessa maneira que acaba a história de Die Dark. Mas nessa edição tem uma história extra, então eu vou contar a história dela aqui pra vocês. A história começa com o Sanko e a mochila dele viajando por um planeta praticamente deserto, quando a mochila reclama que eles já estão voando por quase 4 horas e ela tá bastante cansada. Eles decidem então parar em uma espécie de hotel para passar a noite, para descansar. Só que quando o Sanko chega lá, não tem ninguém recepcionando aquele hotel, então ele simplesmente pega uma chave e vai pro apartamento dele. Eles então vão pro apartamento deles e é quando a mochila do Sanko dá um miojo e a panela para ele preparar. E ele até fala que nesse hotel tem um lugar onde eles meio que soltam uma espécie de água fervente, que seria perfeito para ele preparar aquele miojo.
O Sanko vai até lá, consegue, né, colocar essa água fervente lá e ele fala que aquele miojo ficaria pronto em 2 minutos. Acontece que quando ele tá voltando pra casa dele, pro hotel que ele tá, o dono daquele hotel vê o Sanko. Ele sabe que o Sanko não fez nenhum registro lá. Então ele começa a perseguir o Sanko corre, ele passa por vários apuros, até que finalmente ele consegue chegar no apartamento dele e comer. Isso enquanto o dono daquele hotel espanca a porta para ele abrir. E é dessa maneira que acaba a história de Die Dark. Die Dark, ele é muito legal. Eu acho toda essa premissa sci-fi interessante, saca? Porque o mangá, ele não é simplesmente uma aventura espacial, ele tem alguns conceitos que diferenciam ele de outros. Por exemplo, toda essa mística com essa energia obscura que a gente ainda não entende exatamente o que ela é. Por exemplo, o Sanko ele consegue pegar um osso e com a energia negra que ele usa, ele consegue transformar aquele osso numa arma, que é o machado que ele usa em todo momento, que apenas com um corte consegue desfigurar, desintegrar a pessoa, deixando só os ossos dela. Tem toda uma mística com ossos, crânios, energia negra, substâncias assim que você consegue construir, até mesmo desenvolver com esse conceito, que é bastante interessante de ser trabalhado, não é simplesmente uma aventura espacial. Tem toda essa mística com a ideia dos ossos do Sanko e parece que ele não é exclusivamente a única pessoa que tem essa mística, porque como eu falei, você consegue fazer armas com esses ossos, então por que exclusivamente o Sanko tem essa mística de os ossos dele serem milagrosos? Você que conseguir os ossos dele, você consegue realizar qualquer desejo. É uma coisa que deixa você bastante curioso para saber o porquê. E nesse mangá não tem só pessoas viajando, também aparentemente tem entidades, como por exemplo nós conhecemos a Entidade da Morte, que é uma das personagens mais interessantes e descontraídas, apesar dela ser bastante assim bizarra, bastante perigosa visualmente. Ela é uma pessoa bastante descontraída. Como ela é morte, ela não liga muito para as coisas. Então ela fala, eu sou forte, sou poderoso, sou onisciente, onipresente. Então, tanto que ele nem liga para tal lenda sobre o Sanko. Ele fala, mano, eu já tenho tudo. Por que eu vou querer realizar um desejo se eu já tenho tudo que eu quero? E para quem olhou assim a arte do mangá e falou, eu já vi esse traço, o mangá com um traço bastante parecido, é porque a autora desse mangá também fez do mangá Dorohedoro, que eu já trouxe a história aqui no canal. E uma coisa que eu comentei no canal aqui, quando eu trouxe a história de Dorohedoro, é como as histórias são bastante diferentes. Enquanto a história do Dorohedoro é na Terra, tem o mundo Holy, que é meio que a divisão entre o mundo mágico e o mundo humano, esse daqui é no espaço, saca? E tem bastante conceitos, sabe? Que eu acho até que ela tirou um pouco de Dorohedoro e jogou no Die Dark. Então eu fiquei bastante assim, curioso. Quando descobri que a autora tinha lançado um novo mangá depois que ela terminou Dorohedoro, eu fui rapidamente e conheci o Die Dark. O Die Dark, ele é razoavelmente novo, ele tem, se não me engano, 45, 46 capítulos até então. Eu não li tudo, então eu tô bastante curioso para saber o que vai vir nos próximos capítulos. E como eu falei no começo do vídeo, esse mangá ele ainda não é publicado aqui no Brasil, ele só tem importado. Mas com certeza esse mangá vai chegar aqui no Brasil, porque primeiro que é da mesma autora de Dorohedoro, né, a Panini já trouxe aqui pro Brasil. E outra, né, porque toda editora aqui do Brasil, eu fazer um vídeo falando a história do mangá, eles trazem o mangá aqui. Foi nisso com Dandandan, com Gachakucha, com um monte de mangá que eu trouxe aqui no canal, eles cismaram de trazer. Então, tá difícil. Daqui a pouco, se vocês gostaram desse mangá, vocês com certeza vão ver ele sendo lançados aqui no Brasil daqui a um tempo. Pelo menos eu acho, assim que eles terminarem a edição de Dorohedoro, depois que eles publicarem tudo. Volta e meia, quando eu trago algum mangá importado aqui, eu falo um pouco da edição. E a edição desse mangá, ele é a mais diferente de todas que eu já trouxe aqui no canal. Por quê? Enquanto eu já disse que vários mangás aqui importados, eles têm uma edição um pouco mais caprichada, diferenciada das brasileiras que nós vemos aqui, esse mangá não é diferente. Porque, por exemplo, ele é o primeiro mangá que ele tem essa capa aqui, que se não me engano é capa de acetato, que falam que é uma capa transparente. E eu achei isso muito massa, muito bonito, porque eu só vi esse daqui, o único mangá, livro que eu vi com esse tipo de acabamento foi, se não me engano, o Conan, que a Pipoca Nankin trouxe. Foi a única edição que eu vi que tinha esse detalhe. Então, quando eu vi esse mangá com essa edição, né, com essa sobrecapa, eu achei isso mágico, saca? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa edição, eu mostrei ele num vídeo que eu fiz lá no meu Instagram, onde eu mostrei, detalhei todos nos diferenciais, por que esse mangá aqui ele tem uma diferenciação com os outros mangás importados que eu tenho aqui na minha coleção. Então, se você quiser ver um pouquinho melhor, também ver um pouco das outras edições importadas que eu tenho aqui na minha coleção, tá lá no meu Instagram, só você dar uma olhada lá. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história. Vocês já conheciam Die Dark? Vocês sabiam que a autora já tinha lançado outro mangá depois de Dorohedoro?
Deixa aqui nos comentários pra eu saber, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.